E agora, uma calorosa salva de palmas, uma calorosa boas-vindas para ela, que vem falar sobre o sonho de menina. Com vocês, no palco do Instituto Newman, Lucilene Reis. Esse daqui você avança e esse daqui é para voltar caso você precise, tá bom? Boa tarde! Ah, não, vocês estão com fome. Boa tarde! Boa tarde! Isso. Hoje eu quero falar com vocês sobre um sonho de uma criança. Imagina você com 7 anos de idade tendo que caminhar todos os dias para chegar à escola, 4 quilômetros. Mas eu não tinha uma mochila, eu tinha que levar numa sacola. Aí eu ficava escolhendo a sacola mais bonita para colocar meus cadernos. E ainda sofria bullying na escola. Assim era a minha vida. E sonhava em fazer uma faculdade e ajudar os meus pais. Porque apesar que lá em casa não tinha nada fácil, tudo era muito difícil, mas existia muito amor. E eu sonhava em ajudar meus pais, era meu sonho. Mas eu não consegui. Mal eu consegui fazer a 4ª série. E aos 18 anos, eu conheci um rapaz, igual a mim, que não tinha nenhum recurso financeiro. Esse aqui é o meu noivo, meu casamento. Recurso financeiro, 0. Nós costumávamos dizer que nós tínhamos o dia e a noite, mas nada. Assim começou a nossa vida. A realidade era muito difícil. Fomos morar em um barracão que tinha 4 cômodos e era assim, uma parede assim no meio. Eu morávamos em 2, mais o meu esposo, e do outro lado morava outra família. E a gente dividia o mesmo banheiro. E aí você já imagina como que era. E essa casa do lado ainda tinha criança, então eu limpava aquele banheiro, quando eu chegava lá, aquele banheiro estava sujo. E a gente trabalhava na roça, eu e meu esposo. Era um serviço muito difícil. Mas sempre eu tinha esperança, eu acreditava que tudo aquilo ia passar e que eu ia vencer. O meu pai, apesar de não ter estudo, só mal ele sabia escrever o nome, ele sempre, não, filha, vai dar certo, você vai conseguir. E eu sempre punha aquilo na minha cabeça, não, vai passar. Isso aí foi quando a gente mudou para o barracão, sou eu. As roupas lá no varal, ó, é o barraco, a gente não tinha, gente, o dia e a noite. Era a mais pura realidade nossa. Isso aí foi na minha primeira gravidez, aí eu engravidei. Aí a coisa ficou pior. Quando eu ganhei nosso filho, meu esposo resolveu que a gente ia mudar para a rua, porque era muito difícil ali, tudo muito longe. E a gente mudou para um patrimônio. Lá meu esposo conseguiu um trabalho para trabalhar em uma máquina de café, para limpar café, mas ganhar um salário mínimo. E não dava. Era a época do real, quando ele recebia, não dava nem para pagar o supermercado. E eu ficava caçando o que fazer, pegava uma sandália, enfeitava, vendia, dava faxina, passava a roupa para fora. Mas foi ficando tão difícil que teve uma época que eu tive que morar na casa da minha irmã de favor. Fui para a casa da minha irmã e fiquei lá uns tempos. E lá eu arranjava alguma coisa para fazer. Teve uma época que tinha uma construção do lado, eles queriam carregar umas britas, que as pedras, eu peguei tudo para carregar, para me arranjar dinheiro para voltar para casa. Quando eu voltei para casa, o meu esposo resolveu que a gente ia mudar para a roça. Só que nesse período eu engravidei de novo da minha segunda filha. Ia mudar para a roça porque ali não dava mais. E ele conseguiu um emprego para trabalhar numa fazenda. Quando a gente foi lá olhar esse trabalho, o fazendeiro pagava um salário por vaqueiro. Naquela época não tinha ordem, ele tirava o leite tudo na mão mesmo. E meio para o ajudante. O meu esposo falou assim, não, eu faço os 2 para ganhar 1,5. E a gente mudou para aquela fazenda.
Meu esposo, gente, ele tinha que levantar meia-noite para dar conta, porque o caminhão passava às 6 horas da manhã, então o leite precisava estar tirado. Um dia nosso patrão chegou lá em casa com o despertador e falou assim: eu trouxe aqui um despertador para você, porque você está errando a hora, está levantando meia-noite. Aí ele falou assim: não, é para dar conta do serviço mesmo, senão eu não dou conta. E o nosso patrão começou a gostar da gente. E eu, com 7 meses de barriga, com a criança de 3 anos, eu entrava num caminhão de boia fria, levando o meu filho para a roça. E o meu filho de 3 anos, sabe o que ele fazia? Ele pegava os biscoitos dos outros, ele pegava as marmitas dos outros. Quando os outros iam lá, ele estava comendo a marmita deles. Ele ficava solto lá. De tarde eu vim embora, eu não sabia que cor estava meu filho. E assim foi nossa vida. E ali, quando o patrão começou a ver que a gente era pessoas que tinham responsabilidade, trabalhavam muito, ele começou a ajudar. Chegou para o meu esposo e falou assim: eu vou te ajudar. Aqui vem muitos fazendeiros para comprar e vender. Quando chegar um aqui para vender, você vai comprar. Vai comprar com 40 dias de prazo por X. E quando chegar outro para comprar, você vai vender com 30 por X. Assim você vai começar. E começou a orientar o meu esposo. Faz assim, e meu esposo foi fazendo. Com pouco tempo, nós já tínhamos uns cabeças de boi. E meu esposo vendeu, esse aí é o meu esposo. Vendeu. E nós compramos um casebre na rua. Qual era a nossa esperança? Que na rua ia ser melhor. Porque ali nós íamos conseguir comprar e vender e não precisava piorar de trabalho. Então ia ser tudo muito mais fácil, né? Então essa era a ideia do meu esposo. E assim a gente fez. Compramos um barraco, mudamos para lá. Mas quando chegou lá, não foi bem assim. Você não imagina o que aconteceu. Os fazendeiros não iam lá. A gente não tinha credibilidade da fazenda. Então tudo ficou difícil. E o meu esposo foi trabalhar em um supermercado para ganhar um salário. E eu, agora com a família maior, eu continuei enfeitando sandália, vendendo. Eu pegava essa sandália baiana, enfeitava de insano, passava a roupa, pegava a faxina, mas não dava conta. E eu reclamei com a colega que eu precisava fazer algo. Eu tinha que fazer alguma coisa e eu não sabia o que fazer. Aí ela falou: vou te dar umas calcinhas para vender. Chegou em casa com as calcinhas, eu peguei as calcinhas e saí pra rua. Mas vocês não imaginam o que aconteceu. Eu consegui, gente, vender uma calcinha. E eu voltei para casa tão triste, chateada. Mas eu não podia desistir. Tive que devolver as calcinhas para ela, mas eu falei: gente, o que eu vou fazer agora? Passava um tempo, essa mesma amiga chegou na minha casa e falou comigo assim: não vou vender camisa. Eu falei: como assim, vamos vender camisa? Eu não tinha o que fazer. Eu falei: vamos. Só que existia uma dificuldade. Tinha que ter dinheiro ou cheque. Meu marido estava assim lá: como que eu ia ter dinheiro ou cheque? Tinha os dois, né? Mas eu pensei: o que eu vou fazer? Foi aí que eu peguei meu pai falou assim: você vai conseguir. E eu fui na vizinha. Perguntei: você não vai pensar com o cheque? Naquela época não tinha cartão para cheque. Ela falou: não tem. Peguei 2 folhas de cheque. Comprei um salário mínimo de camisa para pagar com 40 e 70 dias. Quando meu esposo chegou, vocês nem imaginam. Ele ficou bravo. Falou assim: como que você fez isso? Nós só temos barraco. Como que nós vamos fazer? Eu vou ir com o salário, mas nem para comer. Você não conseguiu vender a calcinha. Como que você vai vender essa camisa? E eu argumentava com ele: não, vou conseguir. Saí para a rua com as camisas. Vendi todas as camisas. Eu vendi as camisas como? Anotava no caderno. Só tinha o nome e o valor. Não tinha endereço. Não tinha assinatura. Não tinha nada. Quando o meu esposo chegou, ele falou: perdeu o juízo. Não vai ter como fazer desse jeito. Eu estou trabalhando e você só faz besteira. E começou a brigar e meu casamento quase acabou ali. E eu argumentava,
espalhar é fácil, é acreditar. E eu, não, vai tudo ali, eu mandava somar 30 dias agora, esperar 30, 60 dias para receber, tudo demais, o que eu vou fazer? Aí, liguei para o moço, falei assim, as pessoas me querendo mais camisa, e eu, o que eu vou fazer? Liguei para ele, falei, tem coragem de me vender mais? Naquela época você tinha que ir lá no Orelhão para comprar, vai ligar. Aí, cheguei lá, liguei para ele, ele falou, tem. Eu fui na vizinha e falei para ela assim, você tem coragem de me emprestar mais uma folha de cheque? Eu te dou uma camisa na folha de cheque. Ela falou, tem. E eu liguei para o moço veio e eu comprei um salário de camisa para pagar com 80 dias. E meu esposo quase saiu de casa. Foi comigo no quarto. E eu com a maior certeza que ia dar certo. Filho, eu saí e vendi tudo. E eu comecei a empreender. Quando começou o dia de eu receber, se era hoje, de manhã eu já estava na porta, que eu não esperava não. Eu já tinha toda a soma do dia, eu chegava, se falasse que não pode, eu sentava ali, esperava arrumar o dinheiro, mas eu não ia embora não. Eu recebi 99% de tudo que eu vendi. Eu fui no banco e abri uma conta. E nunca mais eu parei. Aqui está quando começou. Aí meus filhos, eu, a postinha, aí eu já tinha feito essa postinha aí. Mas eu tive muito desafio, porque eu não sabia fazer um fluxo de caixa. Eu não sabia controlar estoque. Eu não sabia precificar. Eu ia do jeito que eu achava. E teve muitas vezes que eu sentava e chorava. Eu comprava, às vezes achando que ia vender, não vendia. E quebrei muita cara. E ainda sempre escutando, eu falei com você, que você ia entrar numa furada. E eu ali, persistindo, eu comecei a buscar conhecimento. Só que eu, gente, eu só tinha feito a 4ª série. Eu comecei a estudar livros, eu comecei a perguntar a pessoas como que eu fazia. E eu fui aprendendo. E hoje eu tenho 30 anos de empresária. Hoje nós temos 7 lojas em ativo. Essa aqui é uma delas, que eu estou até ali no meio, é uma delas. O meu marido continuou com o Playboy dele, que é o que ele ama, ele faz até hoje. Eu consegui resgatar o meu casamento. Hoje a minha filha tem uma rede de lojas na nossa cidade, é presidente da junta comercial da minha cidade. Eu sou presidente da Câmara da Mulher da nossa cidade. Nós temos um projeto que é as Imparáveis com Propósito, que é pessoas que têm história, que transformam, que querem escrever um capítulo do nosso livro. Nós escrevemos livros. E hoje eu sou mentora para quem quer ter uma loja lucrativa. Então, se você tem um desejo de ter uma loja lucrativa, eu tenho todos os métodos para te ensinar a chegar lá. E hoje eu tenho uma família que eu tenho orgulho dela. Lembra que eu falei com vocês que eu queria fazer faculdade para ajudar minha família? O meu pai, eu não tive o privilégio, porque ele morreu há mais de 30 anos. Mas a minha mãe, eu pude trazê-la para perto da minha casa e construir a casa que ela queria. Infelizmente, em 2021, minha mãe foi vítima de Covid. Mas tudo que eu podia fazer, até além daquilo que eu imaginava fazer, eu fiz para minha mãe. Isso aqui é a minha família, meu esposo, meus netos, meus filhos. A minha filha tem uma rede de loja, o meu filho ajuda a cuidar dos negócios. E esse aqui é meu filho, que infelizmente em 2019 ele sofreu um acidente e partiu. Mas hoje eu quero agradecer ao Marcelo pela oportunidade de estar aqui e falar com vocês que nada é impossível para aquele que crê. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus fez nós para ser vencedores. Então, nada é impossível. Eu não tenho dinheiro, eu estou aqui no deserto. Todo deserto passa. Basta você acreditar. Desenhe seu sonho no papel, foca nele. E não olha nem para a direita nem para a esquerda, que você vai conseguir alcançar. Aquela menina improvável que não teve o privilégio de estudar, mal fez a 4ª série, nunca teve uma mochila,
Hoje eu fico vendo os meus netos, eles não querem essa, eles querem aquela, leva lá, eles passam na loja, tudo e não sabem o que quer. Eu não tinha o direito de escolher. Eu fui usar uma sandália, eu já tinha 12 anos. Eu ia para a escola descalço. E hoje eu estou aqui para falar com vocês que tudo é possível. Só basta vocês quererem acessar. E se vocês quiserem saber mais de mim, começa a me seguir. Se vocês quiserem abrir uma loja, eis-me aqui. Se vocês quiserem ter uma loja lucrativa, eis-me aqui. Eu te ensino passo a passo como ter uma loja lucrativa.